Olá, velejantes! Hoje a gente vai falar sobre o Silmarillion de J.R.R. Tolkien ou J.R.R. Tolkien. No ano passado eu iniciei um projeto aqui no canal que eu batizei como De Volta para Minha Terra-média, que consiste em fazer releituras dos livros do Legendarium do Tolkien, só que dessa vez fazer da ordem mais indicada para ler esses livros, que é basicamente a ordem de publicação. Pois no passado, muito distante, quando eu comecei a ler Tolkien, eu segui ordens aleatórias. Então agora eu tô lendo nessa ordem e alguns livros eu ainda não tinha lido, então eu vou ir inserindo eles na ordem essa que eu considero a melhor até para iniciantes. Então eu vou deixar aqui nos cards os links dos vídeos que eu já fiz antes, também explicando sobre o que é o Legendarium, e quais livros fazem parte dele. Então, os vídeos sobre o Hobbit, que eu comecei a falar sobre isso, que eu expliquei o projeto, então depois vocês deem uma olhadinha lá. Então, como eu falei, eu reli o Hobbit ano passado e depois reli O Senhor dos Anéis, aquela obra-prima que, por mim, eu relia todo ano, e tô fazendo as resenhas aqui. Aí eu enrolei um pouquinho demais, era pra eu ter pego o Silmarillion ali na sequência, fiz outras leituras. Acabei começando a reler ele no final, ali por final de novembro, dezembro, mas eu demorei um pouquinho porque eu fui alternando com outras leituras, porque eu quis ler ele mais devagar, quis entender melhor ele, e também porque ele é realmente um pouquinho mais complexo, para quem vem da leitura do Hobbit e do Senhor dos Anéis, é bom saber que ele é um pouco mais desafiador. Eu li o Silmarillion pela primeira vez fazem muitos anos, eu acho que eu tinha 20 e poucos anos, e agora eu tenho 30, e mais um pouquinho. E eu havia lido nessa edição aqui, da Martins Fontes. É uma edição bem bonita, Eu tô guardando as minhas edições antigas do Tolkien, da Martins Fontes, acho que dá pra ver aqui na estante, Inicialmente eu até pensei em vender e passar pra frente, depois resolvi deixar aqui em casa mesmo. Até eu já tive outra edição do Silmarillion antes dessa, que eu não lembro se eu li todo integralmente, mas eu comecei a ler, então não tenho certeza se essa vez que eu li agora foi a terceira ou a segunda, Mas eu acho que eu considero como a segunda, que eu acho que eu li de verdade foi só nessa aqui. E aquela assim eu tinha passado pra frente há uns anos atrás. E até me arrependi, porque eu podia ter 3 Silmarillion em casa, mas tudo bem. E agora, então, eu li nessa aqui da HarperCollins, que depois eu vou mostrar um pouquinho, Eles estão fazendo um trabalho primoroso com os livros do Tolkien. Então, o Hobbit e o Senhor dos Anéis, eu fiz a releitura também nessas edições aqui, Eu tô querendo completar a coleção dos livros do Tolkien da Harper agora. E o Silmarillion, então, gente, ele foi publicado, na verdade, 4 anos após a morte do Tolkien. Então, ele é um livro póstumo. E quem detinha os direitos dos livros do Tolkien até pouco tempo atrás era o Christopher Tolkien, que era um dos filhos dele. Agora, infelizmente, o Christopher também já é falecido, mas por muitos anos o Christopher publicou livros póstumos do seu pai, porque o Tolkien deixou muita coisa meio inacabada, meio desorganizada, Eles achavam muitos escritos dele. Então, o Christopher organizou esses escritos, esses contos, e lançou o Silmarillion. E no Silmarillion, apesar de trazer esse nome no seu título, ele também tem outros contos que, claro, são mais curtos. Então, antes do Quenta Silmarillion, que é o que representa a maior parte do livro, mesmo o Silmarillion mesmo, a gente tem outros 2 contos menores no início e outros 2 contos no final, Eles seguem uma ordem cronológica, então fez muito sentido o Christopher ter organizado dessa forma, dá para entender direitinho por que eles estão na ordem, eu recomendo ler tudo. E também alguns desses contos que entraram ali, era desejo do Tolkien que fossem publicados juntos com o Silmarillion. Então, como eu falei, os 2 primeiros contos são bem curtinhos, é o Ainun Lindale, acho que é assim que pronuncia, e o Valakenta. E esses 2 contos servem para a gente entender como foi a criação do mundo,
Então, é aí que começa a mitologia do Tolkien. Se a gente fosse ler cronologicamente, né, pelo mundo dele, começaria por aí. Pelo Silmarillion, né? Claro, pelo Ainulin Dale, Valakenta e depois o Quinta Silmarillion. Então, é muito legal a criação do mundo todo e principalmente a criação de Arda, que é o Reino da Terra, que é onde se passa as histórias do Tolkien, né? Onde posteriormente também foi criada a Terra-média. Terra-média fica dentro de Arda. Então ali nós temos Eru Ilúvatar, todo-poderoso, né? Aqui a gente já vê muita influência católica do Tolkien, né? Afinal, Eru Ilúvatar é como se fosse Deus. E Eru criou os Ainur de seu pensamento. E os Ainur criaram o mundo, então, criaram a Terra através de sua canção. Então, esse primeiro capítulo é também chamado de A Canção dos Ainur. E com essa canção eles criaram tudo e depois eles viram, né? Eru deixou eles verem a sua criação. Alguns desses Ainur se apaixonaram e quiseram adentrar a Terra. E esses que vieram para a Terra são os Valar, que são os poderes do mundo. Posteriormente, os Valar então criaram Arda. E então nesses primeiros capítulos a gente vai conhecer um pouquinho dessa mitologia ali, desses Valar, a gente vai saber também dos Maiar, que são Ainur um pouco menores, digamos assim, que os Valar, mas eles também são muito poderosos. Então, no início do Quinta Silmarillion, nós vamos ler sobre os primeiros anos do mundo, sobre os primeiros anos de Arda. A gente vai conhecer Valinor, que era a morada dos Valar, né? Que é um lugar muito místico na mitologia do Tolkien. Acho que deve ser o lugar mais bonito de todos, pelo que é falado ali. Posteriormente, então, foi criada a Terra-média. E durante o livro é mostrado como a Terra-média foi mudando, né? Mudou bastante, até se a gente pegar os mapas, a gente vê o quanto foi modificado. Afinal, esse livro, ele abrange um tempo muito grande, assim, é toda a Primeira Era, então são muitos e muitos anos, a gente tem muitos personagens vivendo e morrendo, e muitas guerras, né, tipo, tem muita coisa, é muita história interessante aqui na Primeira Era, lembrando que o Hobbit e o Senhor dos Anéis se passam apenas na Terceira Era, até o Senhor dos Anéis no finalzinho, né, quando termina o Senhor dos Anéis termina a Terceira Era, e aqui é o início do mundo, é as histórias da Primeira Era. Então a gente vai ver até alguns personagens que a gente conhece do Senhor dos Anéis, mas os personagens imortais, né, obviamente ainda não tinha os mesmos homens e nem os hobbits, aqui não se fala nos hobbits, também no Quinta Silmarillion, tá? Então, o livro vai nos mostrando como foram surgindo os outros seres após os Valar, né? Como é que eles foram criados. Então, chegam os elfos, chegam depois os homens, os anões. Então, é muito legal pra gente entender como é que tudo começou, da onde que cada um veio. E mais importante ainda, a gente vai ver que desde o início da Primeira Era sempre existiam batalhas entre o bem e o mal. Afinal, desde lá da Canção dos Ainur, a gente já conhece Melkor, que era um Valar também muito poderoso, ele era o mais poderoso dentre os Valar. Porém, já lá na canção, as notas dele destoavam um pouco, ele era meio diferente dos outros Valar. E depois, tudo que os outros Valar construíam de bonito, ele ficava com inveja e queria destruir. Aí ele se afastou, aí tudo que ele encostava ele profanava, ele virou assim o grande mal do mundo. E ele é o primeiro senhor da escuridão, né? Ele é o mestre do Sauron, que quem lê o Senhor dos Anéis conhece. Então, Melkor posteriormente passou a ser chamado de Morgoth. Então o Silmarillion vai contando aqui pra gente várias histórias, como se fossem vários contos, né? E seguindo, claro, a cronologia ali da Primeira Era. E logo a gente já entende o nome, o Silmarillion. Em Valinor, logo lá no início, os Valar criaram duas árvores que era o que tinha de mais belo, de mais precioso dentre as criações dos Valar. Essas árvores chamavam-se Laurelin e Telperion. Laurelin era dourada, Telperion era prateada, e elas funcionavam como o Sol e a Lua.
Então é muito bonita essa parte da história, é uma das que eu mais gosto. E só que, claro, né, Morgoth ficou com inveja e, obviamente, ele quis destruir as árvores de Valinor também. E assim, resumindo bem resumidamente a história, os Valar conseguem salvar a luz dessas árvores e, posteriormente, Finor, que era um elfo da raça dos Noldor, ele pega a luz das árvores e forja 3 pedras com essa luz, que são as Silmarils. E essas pedras, essas Silmarils, então, eram o que tinha de mais precioso, né, ali na Terra-média, isso então já era na Terra-média. E, obviamente, travou-se muitas guerras, né? Claro que Melkor, ou Morgoth, Senhor da Escuridão, queria essas pedras e ele acabou conseguindo. E isso acaba resultando em uma das histórias mais conhecidas escritas por Tolkien, acho que é a história de amor mais bonita, né, que ele escreveu, que é a história de Beren e Lúthien. Então, a Lúthien, ela era uma elfa descendente de Valar, ela era considerada a criatura mais bonita da Terra-média, e Beren era um humano, e para poder ficar com a Lúthien, né, que ele se apaixonou perdidamente e ela por ele também, o pai da Lúthien fez o Beren ir até a fortaleza de Melkor e trazer uma Silmaril da coroa de Melkor, porque o Melkor roubou, né, as Silmarils e colocou na coroa dele. Então, claro que isso resulta em muita aventura, em muita coisa, e esse é um dos grandes contos que a gente chama, né? Então, não é só esse grande conto que está contado aqui no Silmarillion, nós também temos posteriormente os Filhos de Húrin e a história da queda de Gondolin. Esses 3 são os grandes contos que têm livros específicos também, onde as histórias são mais detalhadas, né? Aqui no Silmarillion, essas 3 histórias, elas são mais resumidas, mais sucintas, mas o que a gente precisa saber sobre elas tá aqui. Então, claro que eu ainda não li os grandes contos, mas eu pretendo ler também, né? Eles trazem mais informação, mas saber as histórias, enfim, o básico eu sei, porque eu li o Silmarillion e qualquer pessoa que lê o Silmarillion vai já entender também as ligações entre elas, tudo, né? Então, tá aí mais uma coisa que as Silmarils renderam, né? Afinal, parece que tudo nesse livro, a partir do momento que elas são criadas, meio que de alguma forma gira em torno dessas pedras. Bom, como já foi comentado, tem muitas guerras travadas aqui, né, nessa primeira era, e o Silmarillion, ou Quinta Silmarillion, termina no final da primeira era com a queda de Morgoth. Aí depois nós temos outros 2 contos nesse livro, que é o Akallabêt, né, que ele vai contar então a queda de Númenor. Então Númenor foi uma terra de homens muito poderosos, né, e que foram aliados dos elfos nas guerras. E aqui nós temos a ascensão de Sauron, que foi o próximo Senhor da Escuridão. Então, como eu falei, ele era um Maiar, ele era servo de Morgoth, né? Ele era o seu principal servo, assim, ele era como se fosse um tenente de guerra e ele era o mais cruel também dentre os servos de Morgoth. Então, ele assumiu a maldade toda para ele e ele teve muito a ver com a queda de Númenor, né? Ele influenciou muito ali para que toda a tragédia acontecesse e é bem interessante essa parte também. É uma parte assim do livro específica que para mim foi muito fluida, assim como o último conto que o livro traz, que é dos Anéis de Poder e da Terceira Era. Então aqui no início a gente ainda tem um pouquinho da Segunda Era, que é narrado ali na queda de Númenor. E então já começa a falar mais especificamente sobre aquela premissa do Senhor dos Anéis que a gente já sabe, né? Como que o Sauron fez os elfos forjarem os anéis, como ele forjou um anel, né? O plano dele para controlar os outros. E, claro, tem um resumão ali da demanda do Frodo e o resto a gente já sabe, né? Pra quem, porventura, for ler o Silmarillion pela primeira vez e tiver vindo da leitura do Senhor dos Anéis, então saiba que ele é bem diferente em termos de linguagem, né? Até no Senhor dos Anéis e no próprio Hobbit, o Tolkien foca muito na descrição dos personagens, na descrição dos cenários, de tudo, né? Aqui não.
os minicontos que formam ele são mais dinâmicos. Então é tudo focado assim nos acontecimentos. Ele não fica falando muito sobre como é que era, né? Por esse lado é mais dinâmico. Mas, em contrapartida, ele tem uma linguagem um pouquinho mais complexa. Então, algumas passagens são bem menos fluídas, né? Algumas fluem, que é uma beleza, e algumas a gente pode dar uma travadinha. E, claro, também ele é complexo porque são muitos personagens, muitos acontecimentos, é nome de muito lugar. Então, é bem fácil se perder. Eu acho que por esse motivo ele é considerado um livro difícil por muitas pessoas, mas o fato é que ele é muito completo. Eu acho ele uma leitura obrigatória para quem é fã do Tolkien, porque assim, se tu quer entender da onde que veio tudo, como é que foram criadas as coisas, é esse livro aqui, ele abrange toda a primeira era de uma forma muito completa. Então, eu acho ele muito importante e eu acho ele sensacional. Bom, então essa aqui é a edição do Silmarillion da HarperCollins aqui no Brasil. Ela tem capa dura, ela tem essas ilustrações aqui que são bem antigas. Aqui no final a gente tem a explicação para elas, né? O que é cada uma. Então é legal pra gente entender também. Por exemplo, a capa retrata a montanha sagrada. E em cima a gente tem os salões de Manwë e Varda, que são entre os Valar, né? Manwë é o mais poderoso. Eru mandou ele para a Terra para ser, assim, meio que o líder dos Valar. E aqui a gente vê, então, um navio Telerin e a cidade de Aqualonde. Também é possível ver aqui, né? Que é uma cidade portuária, então é muito interessante. Aqui na contracapa, então a gente pode considerar que é a floresta de Fangorn, que a gente já conhece, né, do Senhor dos Anéis, mas ela foi pintada originalmente para retratar o momento aqui que narra no Silmarillion, em que o Beleg, o elfo de Doriath, encontra o Gwyndor caído, e enfim, né, isso depois vai desencadear um monte de coisas que só lendo é uma parte bem interessante também da história, tá? E isso é só um pouco dos extras que esse livro traz, né? Aqui tá então a ilustração completa. Aqui tá o outro caído, ó, da contracapa. O fitilho é esse azul marinho que eu acho lindíssimo. E as páginas são de boa qualidade, elas são amareladas, né? A diagramação é boa também. A gente tem vários prefácios, a gente tem o prefácio original, o prefácio da segunda edição, e temos ainda uma carta do Tolkien que falando, né, sobre esse livro. Então, é assim, o padrão não tem gravuras no meio, né? Só esses arabescos aqui bonitinhos quando passa. Mas tem um material extra muito interessante que ajuda a gente a não se perder com tantos personagens. Então a gente tem várias árvores genealógicas e esquemas aqui, onde a gente vai entender um pouquinho sobre os personagens principais. Esse exemplo aqui fala sobre as categorias dos elfos também que nós temos. Tem uma nota sobre a pronúncia, como se pronuncia alguns nomes. E aqui nós temos um índice remissivo, né? Um índice de nomes. Então, é legal usar isso aqui durante a leitura. Às vezes a gente esquece quem é tal pessoa, tá lendo. Ah, quem quer, sei lá, Finor, vai aqui e procura. Finor não tem como esquecer, mas enfim, o Bereg, por exemplo. Então, não que seja um nome que a gente vai esquecer, mas é só um exemplo, né? Aqui a gente procura, então, os nomes e termos também mais usados, né? Alguns termos élficos também que a gente confunde. Então, isso aqui é bem útil também, né? Que mais uma coisa que traz nessa edição da Harper. Então, aqui nós temos um apêndice também, tem sobre alguns nomes em élfico. E como eu falei, né? As notas das ilustrações que
que eu falei no início, na verdade. E o mapa, né? Sempre tem um mapa que tem de Númenor e aqui de Beleriand. Eu amo esse livro, eu tenho um apego gigantesco por ele. Eu tenho até um pouco de ciúme dele, assim, de falar sobre ele com as outras pessoas, pra falar a verdade pra vocês. Mas, assim, foi muito legal revisitar essas histórias, fazer essa releitura, né? Porque ele é um favorito da vida e continua sendo. Então, a magia dele continua funcionando pra mim, né? E agora o próximo livro que eu vou trazer aqui nesse quadro, né? Nesse projeto de Volta para a Minha Terra-média, vai ser Os Contos Inacabados. E esse, na verdade, vai ser a primeira vez que eu vou ler, porque eu nunca li ele integralmente. Eu li alguns contos aleatoriamente, então foi uma leitura inacabada dos Contos Inacabados. Agora eu vou ler ele de cabo a rabo, né? Vou ler ele certo e vou falar dele aqui também. Eu só não sei exatamente quando ainda, tá? Pode ser que demore um pouquinho, não vou prometer nada, mas é isso, gente. Eu espero, então, que vocês tenham gostado. Deixa eu pegar minhas duas edições aqui, bonitas, né, do Silmarillion. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? Me contem aqui nos comentários se vocês já leram, o que vocês leram do Tolkien, se vocês pretendem ler, né? E obrigada por assistirem até aqui, como sempre, né? Já vou pedir para deixar o like, para se inscrever no canal, se vocês ainda não forem inscritos. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!